Vamos lá. Olá pessoal, engenheiros e engenheiras, simpatizantes da construção civil e demais interessados. Estamos aqui para mais uma aula de fenômenos de transporte, hoje para tratarmos de estudos introdutórios da cinemática dos fluidos. Lembro inicialmente de recomendar a vocês a leitura para melhor compreensão dessa apresentação do capítulo 3 do livro de Mecânica dos Fluidos do Franco Brunet, né? Então, para que possa subsidiar aí, teoricamente a melhor compreensão dos conceitos que iremos abordar daqui para frente, né? Trago inicialmente aqui para vocês o conceito de regime permanente, que é uma maneira que o fluido tem de escoar, né? Uma classificação desse escoamento de um fluido. E esse regime permanente é aquele em que as propriedades do fluido são invariáveis em cada ponto com o passar do tempo. As propriedades do fluido podem variar de ponto a ponto, desde que não haja variações com o tempo. Então, essa é a principal característica de um regime permanente, né? Isso significa que, apesar de um certo fluido estar em movimento, a configuração de suas propriedades, em qualquer instante, permanece a mesma, né? Um exemplo do regime permanente é o escoamento pela tubulação de um tanque, conforme essa imagem que nós apresentamos, desde que o seu nível seja mantido constante. Então, aqui nós temos um tanque, o seu volume, né, é mantido, então ele entra e sai aqui essa água, né, ou esse fluido, e nós temos o seu nível sendo mantido constante, né? Tem uma constância nos parâmetros desse fluido, né? Então, nesse tanque, a quantidade de água 1 é idêntica à quantidade de água 2, né? Nós temos aqui a mesma vazão, que é um conceito que nós iremos abordar daqui a pouquinho, né? Então, o volume de água que entra é o mesmo volume que sai com o tempo, né? Nessas condições, a configuração de todas as propriedades do fluido, como velocidade, massa específica e pressão, será em cada ponto a mesma em qualquer instante. Então, o arranjo dessas propriedades, né? Nós podemos notar que em cada ponto a velocidade, por exemplo, e assim como a pressão, vai ser diferente, né? Pela lei de Stevens. Lembrando lá que por Stevens, pressão é peso específico vezes profundidade. Então, por exemplo, a pressão aqui no topo é uma, mas para baixo é outra, né? Então, há uma variação. No entanto, o arranjo dessas propriedades se mantém o mesmo, né? O conjunto da obra, digamos assim. É por isso que há aí uma manutenção dessa vazão, desse volume, né? De água, desse volume por tempo. Tranquilo? Então, esse é o regime permanente. O regime variado, que é outra maneira que o fluido tem de escoar, né? É aquele em que as condições do fluido, em alguns pontos ou regiões de pontos, variam com o passar do tempo. Isso faz com que o seu nível, por exemplo, nesse caso de um reservatório, se mantenha variável, né? Ou variável. Ele ocorre aqui uma variabilidade do nível desse reservatório. Isso acontece quando a vazão de entrada diverge aqui da vazão de saída, por exemplo, e eu tenho aqui uma variabilidade de níveis d'água nesse reservatório. Um reservatório de grandes dimensões, por exemplo, né, um reservatório de proporções enormes, ele tende a ter um regime permanente, né, dadas as suas grandes dimensões. Nós vamos ver vários problemas com esse tipo de reservatório aqui, exemplos hipotéticos desenvolvidos aí a partir do nosso livro de referência. Tranquilo, pessoal? Então, em um reservatório de grandes dimensões, o nível mantém-se aproximadamente constante, então há uma variabilidade que pode ser desprezada, né? De forma que o regime pode ser considerado permanente, né? Já um reservatório de seção transversal relativamente pequena, em face da descarga do fluido, o nível pode variar com maior sensibilidade com o passar do tempo, configurando aí um regime variado, certo? Depois aí na prática, nas resoluções de problema, a gente vai ver o que pode ser considerado grandes dimensões ou dimensões menores. Bom, outra maneira de classificar os regimes de escoamento, né, para além do permanente e variado, é o escoamento laminar ou turbulento, né, que foi definido aí a partir da experiência de Reynolds, né?
Para definir esses dois tipos de escoamento, Reynolds realizou uma experiência, né, onde ele conectou uma tubulação transparente a partir de um reservatório aqui, né, e aí com um registro que poderia se regular a velocidade desse escoamento, e inseria-se um corante aqui nesse aparato, né? Tem um registro aqui na entrada para liberar a entrada de água e um registro aqui na saída para regular a velocidade, né? E aqui nesse vidro, a partir da inserção do corante, conseguia-se visualizar o que ocorre nesse escoamento desse fluido aqui, certo? Basicamente é essa a experiência de Reynolds. Tem alguns vídeos públicos que eu recomendei a vocês no nosso material que podem servir aí para melhor orientar a visualização dessa experiência de Reynolds, né? E Reynolds identificou em sua experiência 3 tipos de escoamento. O escoamento laminar, que é aquele em que as partículas se deslocam em lâminas individualizadas, então nesse caso o corante inserido no fluido, ele formou uma lâmina, um filete, né? Laminar, por isso o nome, né? Então um filete constante aqui. Tem o escoamento turbulento, que é aquele em que as partículas apresentam um movimento aleatório macroscópico. Nesse caso, o corante se dispersa no fluido, é como se ele misturasse totalmente no fluido ali. E tem ainda o de transição, que ocorre entre esses dois, né? O laminar e o turbulento, que é quando o filete aqui começa a variar antes da dispersão total desse corante, né? Esse experimento pode ser feito em laboratório, de uma maneira bem simples, e Reynolds conseguiu determinar um número para que a gente classificasse esse escoamento, não somente realizando uma experiência ali física, né? A partir dessa experiência física, ele conseguiu determinar esse número de Reynolds, né? Para classificar o seu regime de escoamento. Esse número de Reynolds é dado pela velocidade multiplicado por um diâmetro, no caso de um tubo, de uma canalização. Importante dizer que aqui em cinemática nós iremos tratar muito de tubos, né, de condutos, uma vez que se trata aí de condutos industriais, né? A condução na cinemática dos fluidos se dará muito por condutos circulares, né? Tem o número de Reynolds para outros tipos de seção que nós veremos principalmente lá em hidráulica, que nós iremos concentrar em condutos com diâmetros circulares, né? Então, o Reynolds é velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática do fluido, né? A partir aqui dessa primeira equação, né? Massa específica vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade absoluta, né? Massa específica por viscosidade absoluta é a viscosidade cinemática, né? É o que nos dá aqui essa equação, tranquilo? Então, calculando esse número, é possível calcular esse número, né? Eu conhecendo a velocidade do escoamento, a vazão, né? Eu posso obter a velocidade do escoamento, conhecendo o diâmetro do conduto e a viscosidade do fluido, eu posso calcular o número de Reynolds e determinar o regime de escoamento, né? Caso esse número seja inferior a 2.000, o escoamento é laminar. Se esse número ficar entre 2.000 e 2.400, o escoamento é de transição. E o Reynolds acima de 2.400, eu tenho um regime turbulento, né? Em alguns títulos aí da literatura, esse número aqui pode ser considerado como 4.000 e não 2.400, como no livro do Frank Brunet, né? Isso é variável em alguns livros aí, né? Só para já deixar vocês avisados que conforme a consulta isso pode ter alguma variação. Aqui nós iremos trabalhar com essa referência da nossa literatura, tranquilo? Aqui algumas sugestões ali de audiovisuais públicos que vocês podem consultar e algumas observações importantes aqui, né, sobre essa classificação de regime turbulento, né, e laminar. O movimento turbulento ele é variado por natureza, fazendo uma correlação com aquela primeira classificação que fizemos, né, devido às flutuações de velocidade em cada ponto. Dentro do fluido não há ali uma velocidade constante em cada ponto, há essa variabilidade. No entanto, a gente pode considerar permanente, né, muitas vezes adotando em cada ponto uma velocidade média na seção, né? Nós fazemos uma aproximação do regime permanente, né?
Esse fato é comprovado na prática, já que muitas vezes somente aparelhos muito sensíveis conseguem indicar as flutuações dos valores nas propriedades em cada ponto. Um dos aparelhos é o tubo de Pitot, né? Que nós temos no nosso laboratório lá no Instituto Federal, podemos fazer uma verificação em outro momento. A maioria dos aparelhos vai indicar um valor permanente em cada ponto que corresponderá exatamente à média citada anteriormente, né? Então aqui as variações são muito pequenas, muitas vezes com tubos de diâmetros pequenos, enfim, trabalhando ali com condutos industriais. Assim, mesmo que o escoamento seja turbulento, poderá ser, em geral, admitido como permanente, em média, nas aplicações práticas, né? Tal consideração teórica é importante e muito comum para a resolução de problemas hidráulicos na engenharia, né? Que é o que nós veremos na sequência do nosso curso, né? Estamos aqui em fenômenos de transporte, tratando de fluidos em um modo geral, mas miramos ali na hidráulica e as suas aplicações na engenharia na sequência dos nossos estudos. Bom, falando aqui um pouco ainda sobre essas classificações de escoamento, né? Temos aqui o escoamento unidimensional ou uniforme na seção, né? Que é quando há uma velocidade constante ao longo de toda uma seção transversal, né? Uma única velocidade. Na prática, isso é muito difícil de ocorrer. O que ocorre com mais frequência é o escoamento bidimensional. Próximo à parede do tubo, devido ao atrito, a velocidade é menor e vai se aproximando ao centro da tubulação, onde o atrito é menor, nós temos uma velocidade maior. Então, esse é o modelo bidimensional, né? E nós podemos encontrar aí, fazer uma aproximação desse modelo, encontrar uma velocidade média correspondente a esse gradiente aqui, né? No livro do Franco Brunet, nós temos essa dedução por meio de cálculo integral, nós conseguimos encontrar uma velocidade média nesse escoamento. Tranquilo? Bom, falaremos agora aqui de vazão, né? Então falamos aí de vários regimes de escoamento. Vamos falar agora de uma grandeza física fundamental para o estudo da cinemática, né? A vazão em volume pode ser definida facilmente por esse exemplo que nós descreveremos, né? Imaginemos aqui uma torneira ligada e vamos encher 20 litros de um tanque e cronometrar o tempo que demorou para encher esses 20 litros. Vamos fazer essa experiência teórica aqui, né? Vamos imaginar que o recipiente de 20 litros vai se encher em 10 segundos. Temos aqui facilmente que a vazão, né? Uma vez que o tanque de 20 litros encheu em 10 segundos, a vazão é 2 litros por segundo, né? Dividindo 20 por 10 aí, fazendo uma conta rápida. Tem-se aqui a equação da vazão básica, né? De volume por tempo, podendo ser expressa aí em diversas unidades usuais. Metros cúbicos por segundo, litros por segundo, metro cúbico por hora, litro por minuto, né? No sistema internacional, é essa daqui que é a mais usual, né? Metro cúbico por segundo. Mas na prática da engenharia aparece aqui nas mais diversas formas expressas, né? E tem aqui uma outra relação importante que será amplamente utilizada ao longo de nossos estudos, que é a relação entre a vazão em volume e a velocidade do fluido, né? Então, supondo aqui que no intervalo de tempo t, o fluido se desloca através dessa seção da área por uma distância s, né? Então, uma distância s em um tempo t. Nesse caso, né, o fluido que atravessa a seção A no intervalo de tempo t é V igual a S vezes a área, né? Logo, a vazão será, além de volume sobre tempo, também pode ser expressa por S vezes a área sobre T, certo? Fazendo essa consideração. Lembrando que S sobre T, né? Espaço sobre tempo é igual a velocidade, né? Espaço sobre um tempo. Portanto, vazão também pode ser expressa como velocidade vezes a área. Essa fórmula aqui a gente vai guardar e utilizar muitas e muitas vezes aqui até o final do curso e na prática da engenharia, né? Muitas vezes até mais do que o volume sobre tempo. É claro que essa expressão só seria verdadeira, né, se a velocidade fosse uniforme ao longo da seção
E na maioria dos casos práticos o escoamento não é unidimensional, ele é bidimensional, como nós vimos, né? E é possível obter uma expressão do tipo da equação anterior, definindo a velocidade média da seção, fazendo aquela aproximação do bidimensional para unidimensional que comentei anteriormente, né? Temos aqui uma dedução da fórmula para cálculo de uma velocidade média no tópico 3.5, página 73 do livro do Franco Brunet. Recomendo a leitura, né, se utilizando dos conceitos de cálculo diferencial integral, né? Na maioria dos problemas que vamos resolver nessa unidade curricular aqui de fenômenos de transporte, nós vamos trabalhar considerando o regime permanente e uma velocidade média na seção, proporcionando aí uma maior facilidade nos cálculos e a aproximação do modelo unidimensional, né? Vamos facilitar a nossa vida aí para a exemplificação, né? Bom, dito isso, né, sobre regime de escoamento e a fórmula da vazão, vamos tratar agora sobre a equação da continuidade para regime permanente. Seja a vazão em massa na seção de entrada QM1 e na saída QM2 dessa figura aqui, né, um tubo de corrente, um tubo de dimensões infinitesimais aqui, né, para que o regime seja permanente, conceito visto anteriormente, é necessário que não haja variação de propriedades em nenhum ponto do fluido, com o tempo. Portanto, o que entra tem que ser igual ao que sai, resumindo, né? Então, a vazão em massa de entrada é igual a vazão em massa de saída, ou massa específica vezes a vazão é igual a massa específica vezes a vazão de saída, né? De entrada é igual a de saída. Traduzindo isso naquela equação vista, né, de velocidade vezes a área, temos essa equação aqui de continuidade, né, em um conduto, um tubo de corrente aqui, né, para considerando o regime permanente. Tranquilo? Essa equação aqui é aplicável a qualquer fluido, né, para um fluido qualquer, seja ele gás, líquido, enfim, né, uma vez que temos aqui a massa específica considerada. Exemplificando o uso dessa equação aí da continuidade para regime permanente, trazemos aqui um tubo, né, com duas seções, seção 1 e 2, onde há o escoamento de um gás, né? E esse gás escoa em regime permanente. Na seção 1 temos uma área de 20 centímetros quadrados e um peso específico de 4 kg por metro cúbico, né? Uma massa específica de 4 kg por metro cúbico, tendo a velocidade 1 de 30 metros por segundo. Na seção 2, a área é reduzida em 10 centímetros quadrados e o peso, a massa específica, também ocorre uma alteração aqui, né, de 12 kg por metro cúbico. Qual a velocidade na seção 2, né? Então, considerando a equação da continuidade, né, há uma constância no arranjo das propriedades do fluido, eu tenho que vazão em massa 1 é igual a vazão em massa 2. Então, ρ V1A1, ρ V2A2, certo? Isolo a velocidade em 2, que é o que eu quero saber aqui nesse trecho, né? Coloco os dados aqui na equação, tenho uma velocidade de 20 metros por segundo aqui nesse trecho 2, certo? Usei aqui a massa específica 1, a massa específica 2, a área em 1 e a área em 2, né? Aqui eu poderia ter convertido de centímetro quadrado para metro quadrado, né? Proporcionalmente daria o mesmo resultado, né? O mesmo valor. Tranquilo? Então, aí um exemplo simples aí de aplicação da equação da continuidade para um fluido, no caso, o gás, né? Se o fluido for incompressível, como a água, por exemplo, que pode ser considerado incompressível, como vimos em vídeos e aulas anteriores, então a massa específica na entrada e na saída do volume vai ser a mesma, né? Não vai ocorrer a variação de massa específica, como pode ocorrer no gás ali que nós vimos, né? Dessa forma, a equação vai aparecer aqui, né, vai se dar sem a necessidade de colocar a parcela da massa específica. Ou seja, a vazão de entrada é igual à vazão de saída, somente ali velocidade vezes a área, né? O volume sobre tempo também dá no mesmo, né? Logo, a vazão em volume de um fluido incompressível é a mesma em qualquer seção do escoamento, né? Essa é a principal. A vazão se mantém. Eu posso até ter uma variabilidade desses dois aqui, ó, né?
mas o arranjo das propriedades, a vazão se mantém. A equação mostra que, ao longo do escoamento, velocidades médias e áreas são inversamente proporcionais, isto é, a diminuição da área corresponde a aumentos da velocidade média na seção e vice-versa. Bom, traduzindo isso aqui para a prática do dia a dia de vocês, né? Quando vocês estiverem regando o jardim lá da casa de vocês, se tiver jardim, né, ou estiver lavando a calçada, ou quando estiver tomando banho com a mangueirinha lá do banheiro, né? Se você pressionar a saída da sua mangueirinha, do chuveiro ou do jardim, o que vai acontecer, né? Possivelmente ocorrerá um aumento da velocidade do escoamento ali, né? Você está reduzindo a área da saída, né? Seu vazão é igual a velocidade vezes a área, portanto, velocidade é igual a vazão sobre a área, né? Então, à medida que eu diminuo a área ali, eu aumento a velocidade do escoamento, certo? Então, é isso que esse trecho aqui tentou nos dizer, né? Há aí uma correlação entre essas grandezas. Bom, para demonstrar um pouco dessa correlação entre as grandezas, né, de vazão, velocidade e área, nós temos aqui um tubo de Venturi, que é um tubo convergente divergente, como é mostrado na figura, né? E nesse exemplo nós iremos determinar a velocidade na seção mínima, na garganta desse Venturi. Né? O Venturi ele possui uma seção maior, uma seção menor e posteriormente aumenta aqui novamente, né? Convergente, divergente, como dito. E aqui nós temos, né, a área das seções e temos a velocidade nessa seção maior. Então a gente quer achar essa velocidade na garganta. Para isso, a gente pode usar a equação da continuidade, né? Então, velocidade vezes a área na garganta é igual a velocidade vezes a área aqui nessa seção maior, né? Portanto, a velocidade na garganta, eu isolo ela na fórmula, né? E eu vou ter que ela é igual a 8 metros por segundo, né? Colocando os dados aqui na equação. Observem que aqui a vazão é a mesma, né? Tanto aqui na seção maior quanto na seção menor. No entanto, na seção maior a velocidade é 2 metros por segundo e aqui na garganta a velocidade é 8 metros por segundo. Notem aí o que a redução de diâmetro fez com a velocidade do escoamento, né? Esse conceito é bastante interessante e importante para a continuidade dos nossos estudos. Tranquilo? Por fim, né, nós podemos dizer aí que a equação da continuidade para regime permanente, né, para diversas entradas e saídas do fluido, ali nós vimos um caso onde há apenas um tubo, né, mas se eu tiver mais de um tubo, mais de uma entrada e uma saída, a equação se dará por meio do somatório de vazões nas entradas e nas saídas, né? Então, o somatório de vazões na entrada é igual ao somatório de vazões na saída, uma vez que eu tenho uma manutenção do volume por tempo na entrada e na saída, certo? Então, se eu tiver 3 entradas e 2 saídas, eu vou ter aqui o somatório das vazões na entrada é igual ao somatório das vazões na saída, né? Isso em massa, caso do fluido compressível, né? No caso do gás, onde eu posso considerar as variações de massa específica. No caso do fluido incompressível, for o mesmo, se for somente o fluido incompressível, né? Então a equação vai ser dada sem considerar a massa específica, né? Somatório de vazão na entrada igual ao somatório da vazão na saída, sem considerar a massa específica. Tranquilo, pessoal? Ali algumas recomendações de vídeos públicos, né? O nosso livro de referência. Agradeço a atenção de vocês mais uma vez aqui no nosso canal, na nossa unidade curricular. Fico à disposição para maiores esclarecimentos. Um grande abraço a todos e até a próxima.